Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Até aqui, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a Tua palavra, este é o Teu povo, e nós nos colocamos aqui diante de Ti. Nós nos colocamos diante do Senhor, pois somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E sabemos, ó Deus, que estaremos totalmente perdidos se o Senhor não estiver conosco. Olha, Senhor, para a Tua igreja. Olha para as nossas vidas e dá-nos, ó Deus, ó Pai, do alimento necessário. Dá-nos do alimento necessário para a nossa vivência na fé, para os dias, ó Deus, que se aproximam, que possamos ser conduzidos somente pelo Senhor e a Tua palavra, que sejamos nutridos ao ponto, ó Deus, de que aconteça o que acontecer, venha o que vier, o Senhor, ó Deus, seja o centro do nosso viver e toda a força do nosso ser. É o que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, por certo, chegamos em alguns ciclos da vida e como que se lançássemos mão em uma sacola e revirasse, procurando de repente algo em que podemos nos sustentar. E eu quero abrir, e usando essa imagem de uma sacola, é que em determinados momentos da vida, nós gostaríamos que fosse assim, não é mesmo? Diante das limitações, dos desafios, das dificuldades, apenas colocar a mão e tirar a solução. Mas já percebemos que não é tão fácil assim. Para sermos bem sinceros, a cada ano que se inicia, muitas vezes perguntas retóricas permeiam o nosso pensamento. O que eu vou fazer diante dos desafios que me cercam? Como terei a condição apropriada ou estarei na situação correta para aguentar e viver
de maneira aprazível a Deus, fortalecido e até mesmo não tendo uma vida vacilante. Ora, nós procrastinamos, nós nos entregamos muitas vezes às deficiências do caráter, às fraquezas espirituais. Muitas vezes o nosso emocional está tão abalado que não conseguimos sequer enxergar um palmo à frente. Mas como cumprir a carreira proposta? Como viver os dias que se seguem de maneira que o nosso coração esteja firmado, estabelecido e fortalecido no Senhor? Queremos, por certo, chegar no final da nossa caminhada e repetir aquela verdade: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Mas como? De repente, o seu olhar para 2026 seja o mais negativo. E quando você olha para si, aí é que o negócio fica esquisito. E eu quero fazer um link. De repente você não conseguiu chegar logo na abertura do nosso culto público, mas tudo isso que eu estou falando se fundamenta a tal ponto na leitura que nós fizemos em nosso texto, em nossa leitura pública. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Eu quero que você pense em tudo isso que eu disse, nos desafios e como, já que não podemos simplesmente lançar a mão numa sacola e tirar a solução. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, e a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ora, se você é entendido da Bíblia, e aqui eu fiz uma repetição da nossa leitura pública, mas eu estou usando a pessoa do apóstolo Paulo. E se você é um pouco mais entendido da Bíblia, a nossa leitura do sermão em Efésios capítulo 6, Paulo estava preso. Bom, em Filipenses também é uma carta da prisão. Como é que ele abre essa carta dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor? O que o amado apóstolo tinha ou carregava para poder cumprir toda a sua lida? Ora, utilizando essas duas epístolas, e mormente, sobretudo, o texto em Efésios, aprenderemos com aquilo que ele recebeu do Senhor e com a obra do Senhor em sua vida, como chegar em nossa caminhada, de repente no fim da nossa lida, ou viver os dias que o Senhor tem para nós, cumprindo cabalmente e vivendo cabalmente a vida na condição que Ele tem para nós. Você quer isso? Você quer entrar nos próximos dias tão fortalecido em Deus, tão convicto das coisas do Senhor, ao ponto que os desafios que te cercam, você possa olhar e ter toda a primazia, toda a fonte da palavra de Deus, ao ponto de ter tudo o que você necessita em Cristo Jesus? Vamos aprender com o apóstolo Paulo nessa noite? Pois bem, olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 10. Diz assim:
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa trazendo a fonte da força espiritual. Para aprendermos com o apóstolo, aquele que estivera preso, aquele que foi por muitas vezes açoitado, até mesmo dado como morto, ele começa aqui trazendo a realidade. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo inicia a exortação final aqui dessa epístola, chamando os crentes a buscarem forças exclusivamente no Senhor. Ele é a fonte da força espiritual. Sabe qual é a grande questão, irmãos? Quando os nossos joelhos estão trôpegos, quando as nossas mãos estão cansadas, quando o nosso ânimo está lá no chão, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: o que tem aqui nessa sacola? Só que aqui, Paulo, aquele que passara por tantas aflições, aquele que passou por cadeias, ele é aquele que diz: ora, fortalecei-vos no Senhor. Ele é a fonte primaz. Eu gosto muito de uma citação aqui de Calvino, em que ele diz assim: Paulo não nos exorta a buscar força em nós mesmos, mas sermos fortalecidos no Senhor, pois separados dele nada temos senão fraqueza. Isso é Calvino. Berkhoff, um teólogo em que tem uma sistemática maravilhosa, uma teologia sistemática maravilhosa, ele vai dizer: o crente não possui em si mesmo os recursos necessários para resistir às forças espirituais do mal, deve continuamente buscar sua força em Deus. Por isso que o fortalecei-vos no Senhor, essa contração na língua portuguesa no, é dentro, é arraigado, é firmado, é estabelecido. Precisamos estar debaixo do senhorio de Cristo, precisamos pertencer a Cristo, precisamos estar lançados em Cristo, e nem mais um outro fundamento que não seja Cristo, Cristo, Cristo. Ora, aqui o apóstolo Paulo, ele já havia escrito nessa epístola, na segunda metade da epístola de Efésios, os privilégios, os deveres que esta igreja deveria ter uma vez eleita e escolhida. Ele expressa de forma clara os deveres dos homens, esposas e maridos, relações de trabalho, filhos. Quando ele chega no final, depois de trazer todos e desenvolver na metade todos esses deveres, os privilégios de serem parte do corpo e os deveres de ser igreja, tratando uns aos outros com amor fraternal, andando em santidade, ele termina dizendo assim: vocês precisam estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que ele está querendo dizer aqui? Que uma vez que você foi eleito,
uma vez que você foi redimido, uma vez que você verdadeiramente faz parte do plano eterno de Deus, uma vez que você tem ali o privilégio de servir e ser equipado com os dons, uma vez que você tem o dever de ser um crente, de ser uma serva piedosa, andando em santidade, andando em amor fraternal, você precisa entender que no final de tudo, a sua guerra não será contra as pessoas, contra o seu marido, contra o seu irmão. Que toda a vida na fé, que toda a caminhada rumo à cidade celestial, ela se liga diretamente à batalha e o enfrentamento espiritual dessa era. Ora, nós sabemos e vimos de forma clara nas Escrituras que a igreja de Jesus, bem como o seu próprio Senhor, existem os inimigos da igreja. E certamente, irmãos, para chegarmos ao final da nossa lida, a estrearmos os dias que estão por vir, e podermos dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Ou chegar em momentos de provações e tribulações e dizer: alegrai-vos. Certamente, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos em guerra. Só que essa guerra aqui descrita, ela não parte do princípio que, partindo da década de 80, muitas igrejas neopentecostais vão trazer que nós devemos saquear o inferno, nós devemos atacar o inimigo. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ora, ele é mais forte que nós, mas não do que o nosso Senhor. E uma vez vivenciando esta guerra, devemos estar equipados de toda a armadura espiritual, para que possamos resistir os dias maus e ficarmos firmes. Você já conheceu alguém que em sua caminhada ele estava ali, firme na presença, buscando a Deus, buscando viver em santidade e devoção, e de repente parou no meio do caminho? Você já conheceu alguém que apostatou da fé? Que nos primeiros dias se alegrou com o Evangelho, se alegrou com as coisas de Deus e de repente o coração esmureceu? A nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Verso 13, por gentileza. Ele vai dizer: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ora, nós precisamos tomar a armadura de Deus, e essa armadura de forma completa. A exortação de Paulo é para que o crente tome toda a armadura de Deus, sem exceções. A perseverança cristã exige preparo completo. Queridos, uma vez que estamos envolvidos em uma batalha, e nós sabemos que importa que o Senhor reine,
até colocar todos os seus inimigos por debaixo de seus pés. Eu gosto muito de uma ilustração que o Augusto Nicodemos traz, que é a seguinte: imagine a serpente, o golpe na cabeça já fora dado. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, golpeou a cabeça da serpente. Mas você já viu uma serpente quando ela é machucada na cabeça e ela ainda mexe o corpo? Nós ainda vemos as obras das trevas e do inimigo atuando. E deixa eu te dizer uma coisa aqui: de repente você está com um pouco de sono, ou de repente você está bem preocupado com o jantar, com as rabanadas que o irmão Ney traz para a gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, olhe bem para mim aqui. Está vendo essas forças espirituais do mal? Se você é um verdadeiro crente em Cristo Jesus, ela tentará contra a sua vida. Isso aqui não é dispositivo de ataque. A armadura de Deus é dispositivo de defesa. Nós não faremos como aqueles que se lançaram aquelas visões de batalha espiritual, de ficar dizendo, vamos ganhar o terreno do inimigo, vamos atacar o inimigo. Não! Deixa eu te dizer uma coisa aqui, olhe bem para mim. 2026, entrando e mudando no calendário, os ataques no seu casamento, o ataque na sua espiritualidade, o ataque em áreas da sua vida, virá, não tem para onde correr. Eles virão. As suas emoções, o seu espiritual. Eu acho que não é um bom negócio brincarmos com os agentes do mal. Ora, o livro de Apocalipse vai revelar de forma plena que no tempo do fim haveriam poderes, seres em que traria tormenta, inquietação e tantas sortes de males para a vida dos homens e sobretudo aqueles que não têm o selo de Deus. Eu estou aqui nessa noite, irmãos, para te dizer e trazer um clamor de alerta. Você precisa da armadura de Deus, você precisa se fortalecer no Senhor, você precisa lançar-se debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Nós precisamos disso para vivermos os dias que virão. Importa que Ele reine, até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Olhe para mim, na sua Bíblia, o verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ora, irmãos, aqui o chamamento é para que estejamos firmes, cingindo-vos com a verdade. E aqui eu quero trazer para a amada igreja o cinturão da verdade. O que é esse cinturão, olhando para a roupa de um soldado, e particularmente de um soldado romano? O cinturão é onde dá sustentação a todo o resto da armadura. Você quer cumprir a carreira? Você quer ser e viver uma vida fortalecido no Senhor? Você almeja se alegrar em Deus a despeito das circunstâncias e vencer os dias que estão por vir? Você precisa estar estabelecido na verdade. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Ora, queridos,
Essa verdade sustenta toda a armadura, conferindo firmeza e integridade à vida cristã. João Calvino vai dizer: a verdade é o fundamento de toda firmeza, sem ela tudo mais se perde sua estabilidade. Tira o cinto do soldado, a sua armadura cai. Tira a verdade de Cristo, Cristo sendo o caminho, a verdade de vida, não sobra nada. Você pode ter se estabelecido nos dias passados, na sua própria convicção, nas vozes da sua cabeça. Você pode ter se estabelecido em tantas outras filosofias, religiões, que seja. Mas o único que dá a firmeza e o sustento necessário é Cristo Jesus. É sobre Ele que é dito para onde iremos ou o que faremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Olhem para mim, não sou eu, pastor Wellington. Eu não vou pedir para você olhar para o seu lado e dizer nada, fique tranquilo. Mas se você olhar para o seu lado, não é seu irmão. De repente você viveu 2026, ou melhor, 2025, 2024, colocando e tendo como firmeza várias outras verdades. E sabe qual é o pior disso tudo? Nós temos como inimigo as potestades malignas. Temos. Mas você sabe o que é mais nocivo à vida do crente? São os falsos mestres. Você pegará várias advertências em toda a Escritura a respeito dos falsos mestres. Certamente existem os poderes celestiais, os poderes das trevas. Existem esses poderes aqui que nós falamos, que atuam nas regiões celestiais, os poderes espirituais, mas deixa eu te dizer, Jesus, a palavra de Deus diz que esses poderes, eles estão sob a autoridade de Jesus, porque Ele despojou todo o principado e potestade, expondo eles à vergonha e triunfando deles na cruz. Só que esses poderes, eles usam homens para enganar, a falsa religião. Por isso que tantas advertências, e meu irmão, não se engane, não romantize, não pense que chegará 2026, os falsos mestres não estarão aí para te iludir, para acabar com a sua vida espiritual e você acabar no inferno. Eles estarão aí. O apóstolo Paulo diz que já muitos falsos se levantam. Se naquela época, e quem é que usa? Quem é que concede poderes? Pô, pastor, mas tem tanto poder miraculoso. Vai dizer em Gálatas: ainda que homens, ainda que anjos tragam um outro evangelho, é anátema. Queridos irmãos, eu vou dizer para vocês, com toda a sinceridade do meu coração, a verdade é fundamento e não pode ser negociada. Você está disposto? Você quer chegar no seu caminhar, no seu dia a dia, tendo essa alegria, tendo essa força que vem do Senhor? Se apegue à verdade. Não é o que eu acho, não é o que o pastor Wellington acha, mas o que a palavra de Deus, revelado na pessoa de Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida.
O outro ponto que é trazido é a couraça da justiça. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, por gentileza. Vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça protege o coração. A couraça, irmãos, é aquela parte da armadura que protege órgãos vitais. Essa couraça, ela tem como propósito, protege o coração e a consciência. Alguns teólogos vão trazer essa questão da couraça aplicada e contextualizada à questão da justificação em Cristo Jesus. Eu vou te fazer entender isso de uma forma mais clara. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Uma vez que você está estabelecido na verdade, cingido do cinturão da verdade, por que é importante ter a couraça da justiça? Diz assim, capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que isso representa? Por que é necessário essa couraça da justiça que protege os seus órgãos vitais? Quando você é acusado, quando você é apontado, porque o diabo ele é conhecido como o acusador. Os falsos mestres, eles acusam. Você está revestido da couraça da justiça. Quem os condenará? Você já parou para pensar que na sua caminhada você ouvirá aquela voz que irá dizer: você está condenado, não tem mais jeito para você, você pode fazer o que for, já era. Aí você se lembra do Deus que te justifica. Quem te condenará? E com isso o seu ser ele é nutrido. Deixa eu te dizer, um crente que não está apegado à justificação do Senhor, ou a pessoa que não tem a justificação, ela é uma presa fácil e ela não conseguirá caminhar. Uma vez firmado com o cinturão da verdade, tendo o Senhor Cristo Jesus como a verdade do nosso ser, uma vez justificados ao ponto de sermos livres da condenação, somos convidados a calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que estabiliza um soldado numa guerra? Se ele tiver os pés desprotegidos, o que acontecerá com ele? Eu estava conversando com um irmão e ele falou
que ele trabalha com um calçado que molesta o pé dele durante quase que 9 horas. Que chega no final do dia, é muito difícil até de ficar em pé. Aqui diz que nessa armadura você deve se calçar com o evangelho da paz. Você já parou para pensar em ter a sua caminhada na fé sem ter a paz com Deus? Você já está em guerra com o inimigo, que já é terrível coisa. Imagine em guerra com Deus. Irmãos, sabe qual é o meu desejo? O desejo de viver da minha vida apegado à verdade de Cristo, das Escrituras, tendo a justiça de Deus me protegendo, porque nada pode me condenar, porque Ele me justificou. E na minha caminhada de fé, sabendo do conflito que terei nessa vida, ter paz com Deus. Aí eu te pergunto, nesta noite, para entrar aí no calendário 2026, você está em paz com Deus? Em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, vai dizer: justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, tendes paz com Deus. Um ser humano, ele pode estar em guerra com Deus, então? Se o texto está dizendo, justificado, pois, pela fé em Cristo Jesus, tende paz com Deus, então será que abre uma possibilidade de algum ser humano, uma vez não justificado, estar em guerra, e uma vez estando em guerra, como viver essa vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa hoje calçar esses calçados. De repente você chegou aqui e você sabe que sua vida, ela não fora justificada. Você entende e sabe no íntimo do seu coração que não houve a regeneração, porque você corre para o pecado de tal jeito e abraça ele como ele fosse tudo na sua vida. Você quer caminhar robustamente na fé? Coloque esses calçados em seus pés e viva na paz com o Senhor. Continuando, uma vez calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz, devemos tomar o escudo da fé. Ora, esse escudo é diferente daquele escudo. Havia um escudo menor, redondo, e esse escudo menor, ele era para lutas pessoais, mas havia um escudo, e a palavra aqui para esse escudo é como no grego, é como se fosse porta, é um escudo grandão. Ora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, você precisa crer em Cristo Jesus. Nós precisamos crer em Cristo Jesus. Crer que o Senhor Jesus é quem nos fortalece. Crer que o Senhor Jesus é quem nos salva. Crer que o Senhor Jesus é quem nos transforma. Essa fé, aqui é dito que ela apagará os dardos inflamados. Esse escudo, grande como a porta, ele poderia ser feito de 2 materiais. O primeiro deles, 2 placas
de madeira. Uma vez que ele atravessava uma das placas, ele não conseguiria atravessar a outra. E também esse escudo ele era feito de um couro, de um tecido molhado, ao ponto que esses dardos inflamados devido ao fogo batesse, eles eram apagados. Sabe o que isso representa, amada e querida igreja? Que uma vez, com a fé somente em Cristo Jesus, uma vez arraigados em Cristo Jesus, nós contaremos com a proteção que vem de quem? Do nosso Senhor. Seremos sustentados, guardados. Você quer isso para a sua vida, 2026? Ou o desejo do seu coração aqui nessa noite é continuar na mesma mazela, nas mesmas confusões, sem ter a fé necessária? Se revista da armadura de Deus, corra para o Senhor Jesus hoje e agora. Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, alguns intérpretes vão trazer que o capacete da salvação está ligado, de certa forma, à perseverança da salvação. E uma vez que fala capacete, é proteção. Imagine você na caminhada, imagine você na lida, os dias que estão por vir, sem você ter a certeza da tua salvação. E isso é uma doutrina maravilhosa, que é a perseverança dos santos. Você já conheceu alguém que não tem certeza da salvação? Ou melhor, você já conheceu alguém que não fez aquele exercício que o apóstolo Paulo diz assim: olha, examinai a vós mesmos, para saberes se estáis na fé, ou se já não estáis reprovados? Você já conheceu alguém assim? Eu já. Outrora eu conheci uma senhora, ela já deveria estar beirando os 70 anos, uma serva de Deus. E ela chorava copiosamente, sabe por quê? Ela dizia assim: eu não tenho certeza da minha salvação. Mas sabe o que é mais impressionante? Era claro e nítido que aquela senhora era uma serva piedosa. Algum tempo depois que ela me conferiu isso, ela morreu de Covid. E eu fiquei pensando nas palavras que nós havíamos conversado. Ela disse que havia uma tristeza e uma inquietação na alma dela, porque ela não tinha certeza da salvação. Aí você me pergunta assim: pastor, você está falando sobre cada aspecto da armadura de Deus. Ela não tinha a armadura de Deus? Vocês lembram quando eu falei da verdade? Existem religiões, doutrinas, que dizem assim, que você está salvo quando você acorda, e quando você vai dormir, dependendo do que você fez, já era. Você perdeu sua salvação. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Por melhor que você seja, por mais justo que você seja, você tem capacidade de sustentar a sua salvação? Imagine Paula, 2026, estreando e vivendo sem essa certeza, sem o capacete da salvação.
Quando o ataque vem à sua mente, não existe coisa melhor do que você dizer: sim, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu sou um salvo em Cristo Jesus, porque Jesus me remiu. Não existe coisa melhor, é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, você deve se cingir com o cinto da verdade, é só Cristo, o senhorio de Cristo. Você deve ser um crente justificado, porque uma vez atacado os seus órgãos, você estará protegido. Você deve ter o escudo da fé, porque os dardos inflamados do inimigo, essa fé, ela é proteção para você, porque aconteça o que acontecer, você estará protegido dos dardos do inimigo. Ora, querida e amada igreja, e ele encerra falando sobre a espada do Espírito. Essa espada, ela já é diferente do escudo. O escudo não era grande. A espada aqui, tinham dois tipos de espada, uma espada maior e uma espada menor. Essa espada era para lutas pessoais, combates pessoais. A palavra de Deus é viva e eficaz, que penetra e discerne. A espada do Espírito, irmãos, a armadura de Deus, nós precisamos estar equipados disso. Paulo, ele finaliza aqui dizendo que todo esse equipar, que toda essa armadura, nós devemos estar em Deus, em oração e comunhão. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando toda a perseverança e súplica por todos os santos. A nossa vivência de fé, em sermos equipados pela armadura de Deus, anda concomitante com uma vida de oração. O desejo do meu coração, amada igreja, é que você possa entrar os dias que estão para chegar em nossa vida, em nosso calendário, qualquer que seja o nome que você dê. Mas o bem da verdade, que sem a presença de Jesus e as coisas do nosso Deus, nós não teremos nada de novo. O novo consiste em estarmos equipados, nutridos, fortalecidos para a caminhada da fé. Eu queria te dar pelo menos 1 minuto para que você pudesse examinar o seu coração, a sua mente, colocando diante do Senhor todos esses aspectos que envolvem a vida cristã. Eu tenho estado com o cinto da verdade, eu tenho estado com a couraça da justiça, eu sou justificado em Cristo Jesus, eu tenho o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos neste dia. Porque até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado. E uma vez regenerados, uma vez salvos, o Senhor é aquele, ó Deus, que nos fortalece. Nós oramos, ó Pai, nesta noite, nesses dias que estão por vir, ó Deus,
nos mune da sua armadura, para que possamos enfrentar o dia mau e permanecer firmes e inabaláveis. Toma aqui, ó Deus, a tua igreja, o teu povo aqui reunido. O Senhor conhece, ó Deus, aqueles que verdadeiramente são salvos. O Senhor conhece, ó Deus, aqueles que verdadeiramente, ó Deus, o receberam como Senhor e Salvador. Mas se no nosso meio, ó Deus, há alguém que de repente, Senhor, não tem essa certeza da salvação, nós oramos, ó Deus, porque a vida somente o Senhor pode gerar. Que sejamos um povo fortalecido no Senhor, fortalecidos, ó Deus, na Tua presença e firmados na Tua palavra. Ajuda, Senhor, a nossa caminhada de fé, a completarmos, ó Deus, a nossa carreira e cumprir, ó Deus, todo o chamamento que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. De repente você está aqui nesta noite e você tem essa grande dúvida ou essas grandes dúvidas em seu coração. Nós queremos caminhar contigo. Você pode procurar os oficiais desta igreja para que possamos iniciar um programa de evangelismo, discipulado. Se de fato você está convencido do seu pecado e nesta noite você se arrepende e deixa com que a fé nasça em seu coração, corra para Cristo hoje, não deixe para amanhã. Que Deus abençoe a amada igreja.